Boa noite, pessoal. Hoje iniciamos aí mais uma live de correção de redações, onde nós vamos corrigir alguns textos. São 6 textos enviados pelos nossos alunos. Vamos trabalhar aí com as principais características, vamos trazer um pouco mais aí do nosso texto dissertativo argumentativo, trabalhando a estrutura, mostrando o que dá para melhorar e apontando aí os erros desses alunos aí para que sejam corrigidos, para que nas próximas redações não ocorra mais esse tipo de erro, ok? Vamos lá, então. Eu vou seguir uma ordem aqui, que eu já deixei os textos, tá? E nós vamos comentando um pouquinho de cada um, trazendo principalmente as características ali que a gente cobra, que a gente fala muito, né? Que os concursos estão se aproximando, e então, dessa forma aí, acaba ajudando vários alunos aí a trabalhar um texto correto, texto bem feito, ok? Deixa eu aumentar aqui, vamos lá então. O nosso tema, tá? Deixa eu subir aqui. O nosso tema era sobre o combate à erotização precoce no Brasil, ok? Então, é um tema bem atual, vamos dizer assim, muito abordado hoje em dia, a erotização infantil, e que vem trazendo alguns problemas para a sociedade. Vamos lá, o primeiro texto ele começa. Em O Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente, o pai do teatro português, tece uma crítica ao comportamento vicioso do século XVI. Fora da ficção, o Brasil do século XXI demonstra as mesmas conotações no que se refere ao combate à erotização precoce no Brasil. Nesse sentido, é preciso que estratégias sejam aplicadas para alterar essa situação, que possui como causas a má influência da mídia e questões socioculturais. Pessoal, dentro disso aqui eu tenho uma contextualização muito bem feita, tá? Até aqui. Se utilizou da situação, né, do Gil Vicente, uma parte da literatura. Aí, o meu problema aqui é repetição de Brasil, Brasil, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar aqui, eu tenho o tema, foi proposto aqui, ó, de uma forma completa, ok. Eu vejo aqui a grande problemática, quando eu digo aqui, ó, que traz aqui a situação, né, eu não vejo uma tese muito forte, tá? Mas eu vejo aqui, ó, as ideias, a má influência da mídia seria uma ideia, e essa má influência está aqui, ó, a má influência midiática, e questões socioculturais. Só que aqui eu tenho questões socioculturais, são 2 ideias, tá? Social e cultural. Então aqui eu teria 3 ideias. Eu já estou fugindo um pouco das minhas 2 ideias padrões. Por quê? Porque aqui, ó, vamos ver aqui, olha só o que ela traz aqui, ó. Aqui ela fala mentalidade social. Cadê o cultural? Entendeu? Em todo esse parágrafo eu vejo como social. E o cultural não apresenta-se aqui. Então, dessa forma, eu já zeraria essa redação, porque ela está apresentando 3 ideias. Meu projeto de texto já está dando diferente. Mas, como vocês muito reclamam, o professor zera a nossa redação, não fala. O professor tem que aceitar. Pessoal, isso aqui ó, já perderia metade da nota. Metade de uma nota, eu ficaria com uma nota muito baixa, muito vermelha, tá? Vamos lá, vamos ver o restante. Convém ressaltar a princípio que a má influência midiática, está aqui a minha ideia, é um fator determinante para a persistência do problema. Conforme Pierre Bourdieu, o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Nessa perspectiva, pode-se observar que séries, filmes e nas redes sociais, em vez de promover debates que elevem o nível de informação da população, influencia na consolidação do problema. Dessa forma, impossibilitando o combate à erotização precoce no cenário brasileiro. Ok, eu tenho aqui
uma autoridade na área falando, estou argumentando e tenho fechamento de parágrafo. Outro ponto relevante nessa temática é a lenta mudança na mentalidade social. Conforme Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de pensar. Sobre essa lógica, é possível perceber que a questão da sensualização infantil no Brasil é forte, influenciada pelo pensamento coletivo. Uma vez que, se as pessoas crescem inseridas em um contexto social que tolera e silencia uma questão de tanta importância, a tendência é adotar esse mesmo comportamento, o que torna a sua solução mais complexa. Portanto, faz necessário uma intervenção imediata para combater a questão da erotização, faltou uma letrinha, precoce na sociedade brasileira. Ok. Os parágrafos de desenvolvimento estão bem feitos, ele tem a argumentação, ele tem a introdução, a ideia força, desenvolve, argumenta e sempre tem uma voz figurando. Essa repetição de voz, aqui eu estou usando teóricos, Bourdieu, Durkheim. Isso aqui tem que ser variado, eu tenho que variar, utilizar. Lá em cima tem um fato histórico, né? Desculpa, tem a literatura, né? Eu poderia usar um fato histórico, eu poderia usar um filme, usar uma série, ou um outro livro, tá? Para segurar isso aí. Na minha conclusão, eu vejo o seguinte: logo, é preciso desenvolver medidas que ajam sobre o problema. Assim, especialistas no assunto, com o apoio de ONGs também especializadas, devem desenvolver ações que revertam a má influência da mídia sobre a problemática. Tais ações devem ocorrer nas redes sociais, por meio da produção de vídeos, que alertem sobre as reais condições da situação, comparando o tratamento que a mídia dá com relatos de pessoas que vivenciaram o problema. É possível também criar uma hashtag para identificar a campanha e ganhar visibilidade, a fim de conscientizar a população sobre tal questão. Dessa maneira, a proposição de Pierre Bourdieu não fará mais parte da realidade brasileira. Eu acho que essa parte aqui não seria necessária, ficou muito longa essa minha conclusão, tá? Aqui eu já tenho tudo que eu procuro, o agente, a ação, o meio, o modo, o detalhamento, e a finalização aqui eu achei um pouco fora de ordem. Por quê? Bourdieu está citado aqui na minha primeiro parágrafo de desenvolvimento. Lá na minha introdução eu tenho o Alto da Barca no Inferno. Então, por que ele não foi citado aqui? Ele que tem que terminar com a minha redação, ok? Então, essa redação aqui, para o meu modo de ver, seria um 0. Porém, se eu fosse dar nota, uma nota pelo Enem, pelas variações que teriam, pelas situações de diferenciação, eu daria aqui uma nota em torno de 780. Com isso, com esse problema da minha introdução aqui, de ter 3 ideias, tiraria metade da nota. Ok? Então, aí já mostra uma pequena problemática. Ok para essa primeira aí? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, comentários, tá? Sten, a sua vai ser corrigida hoje. Fique tranquilo. Fique numa análise. Nós vamos corrigir, sim. Vamos ver a segunda redação, tá? Eu tirei os nomes delas, então, assim, ó, eu estou corrigindo por uma ordem. Não sei de quem, ou como, então eu estou corrigindo aqui pela ordem. Vamos lá, a segunda. Olhe só essa redação, é bem interessante. O filme Pequena Miss Sunshine é do mesmo tema, o combate precoce da erotização no Brasil. O filme Pequena Miss Sunshine ilustra como a família de Ana, jovem de apenas 7 anos, estimula a participar de um concurso de beleza infantil, em que as crianças performam como modelos adultas, caracterizadas por acessórios e comportamentos avançados para a idade. Só aqui é o quê? A minha contextualização. Show de bola. Entretanto, fora da ficção, o incentivo à erotização precoce, ou seja, a introdução prematura da juventude em ambientes sexualizados e adultos, mostra-se recorrente no Brasil,
e faz necessária a busca pelo seu combate. Olha só, está fragmentado o tema, mas eu tenho ele aqui. Dito isso, é notório que a problemática vincula-se ao estímulo da pedofilia e ao fomento da constância da objetificação feminina. Então, se meu primeiro parágrafo seria o estímulo da pedofilia, tá aqui, ó, estímulo à pedofilia, e o segundo parágrafo seria o quê? O fomento da constância da objetivação feminina. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Está aqui a objetivação feminina, tá? Fomenta. Então, as minhas duas ideias forças estão citadas na minha introdução e uma trabalhando com cada parágrafo. Vamos ver agora os parágrafos. Em primeira análise, é importante evidenciar que a erotização precoce estimula a pedofilia. Relacionada a isso, a pesquisa realizada pela Folha de São Paulo, no ano 2016, informa que cerca de 4 casos de violência sexual infantil ocorrem no país a cada hora. Sendo assim, é visível que o número de ocorrências de abusos íntimos com crianças é passível de aumentos inaceitáveis em decorrência do estímulo à sexualização da juventude, uma vez que a deturpação da ideia de inocência infantil e a sexualização de jovens aguçam, ainda mais, os desejos de potenciais criminosos. Com isso, a construção de figuras adultas sobre a imagem da criança a torna desejada carnalmente por adultos pedófilos, e os crimes tornam-se mais recorrentes, infelizmente. Muito bem argumentado, muito bem feito. Tem alguma parte de vírgula aqui que pode ser arrumada, mas, assim, a estrutura em si, muito bem feita. Além disso, é imprescindível salientar que a erotização prematura fomenta a permanência da objetificação feminina na sociedade machista vigente. Nesse sentido, a escola literária do naturalismo é caracterizada pela zoomorficação dos indivíduos, expelindo deles os aspectos mais humanos do seu caráter. Igualmente, a figura feminina é vista, desde muito nova, através de um olhar carnal, animalesco e malicioso, devido à sua sexualização adiantada, desdenhando a inocência da criança e a figurando como objeto libidinoso. Desse modo, o visual marcado por roupas, comportamentos e poses sensuais da menina jovem não permite que sua introdução na vida sexual seja natural e submete, futuramente, suas vontades às do parceiro erótico, eternizando o machismo, tristemente. Muito bem feito. Problemas com algumas vírgulas aqui, a gente tem uma coisinha de regência, mas assim, ó, a estrutura, uma introdução com a ideia força, a argumentação, e eu tenho sempre o quê? Um filme, uma novela, aqui eu tenho a escola literária naturalista segurando essa argumentação dele, do autor. É preciso, portanto, atenuar a problemática supracitada. Outro sim é dever do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em parceria com o Estatuto da Criança e do Adolescente, promover movimentos de discussão da erotização precoce. Isso pode ser feito por meio de palestras semestrais nas escolas, ministradas por psicólogos e pedagogos, que explicitem aos pais ou responsáveis a relação entre a sexualização prematura e os problemas causados por ela, como o aumento da pedofilia, a fim de conscientizá-los e desenvolver as crianças suas identidades inocentes. Por conseguinte, casos como o do filme Pequena Miss Sunshine serão escassos no país. Show de bola, encerrou, trouxe o agente, a ação, meio modo, detalhou e fez o fechamento com o que ele iniciou lá na introdução, lá na contextualização, a Pequena Miss Sunshine. Essa redação aqui seria para 920 e 940. Vamos ver agora outro texto. Nós aqui temos 6 textos hoje, mas eu vou trabalhando aos pouquinhos aqui, vou mostrando, trazendo algumas situações para vocês, e
mostrando esses principais itens, né? Para que vocês possam entender o que é importante dentro do texto, o que eu preciso trazer nas minhas informações, tá? Vamos ao próximo texto, então. Está abrindo. Deixa eu aumentá-lo um pouquinho aqui, que eu já vou transmiti-los para vocês. Vamos lá, então. Como eu falei para vocês, os textos não têm nome. Eu sempre procuro trazer textos aqui que eu estou trabalhando na semana, para que nós possamos trabalhar e mostrar para vocês as principais características do texto dissertativo argumentativo, tá? Esse texto aqui já vem com uma diferenciação, assim, vamos dizer assim, uma pegada um pouquinho diferente. O combate à sexualidade precoce. Quem combate, combate algo ou alguma coisa. Então vamos lá. No século XIX, era costume meninas de idade inferior ou igual a 15 anos possuírem pretendentes pré-escolhidos. Com isso, a mulher que antes fora tratada como criança recebe obrigações de forma igualitária a um adulto, resultando um amadurecimento desnecessário. Olha só aqui eu tenho uma contextualização, tá? Infelizmente, aqui eu já tenho uma marca da minha... Vamos deixá-la aqui em rosa. Da minha tese. Ao longo dos anos, esse amadurecimento começou a afetar diretamente a erotização precoce de diversas crianças. Vamos marcar aqui de verde, tá? Gerando debates e combates. Olha aqui, ó, combates. A esse período tão repentino nos âmbitos cultural e psicológico. Amores do gordo. O tema tem que ser completo. O que eu tenho aqui, ó? Âmbitos culturais e psicológicos, show de bola. Tenho minhas duas ideias forças aqui, vamos marcar aqui, ó. Aí eu venho aqui e marco, ó, cultural, show de bola, tá aqui, ó, cultural. Opa, faltou ali o L, vou marcar. E ali embaixo eu tenho psicológico, tenho os dois? Tenho. Cultural e psicológico. Porém, é o seguinte, é o combate à erotização precoce aonde? No Brasil. Pessoal, eu preciso dessas ideias, eu preciso ter essas palavras-chave na minha introdução. Onde é que está Brasil aqui? Olha aí, ó, metade da nota já, ó. Pode acontecer. Então eu tenho que trazer essa situação completa. Infelizmente, aí eu vou ter o quê? Gerando debates e combates a esse período tão repentino. Combates aqui, eu estou dizendo que é uma coisa ruim, tá? Mas vamos corrigindo o resto. No quesito cultural, torna-se importante dizer que ocorreu um aumento na vasta comunidade de menores de idade que escutam músicas tipo funk, com diversas palavras de baixo calão. Nas inúmeras redes sociais existentes, diversas publicações retratam em crianças fazendo quadradinho ou sarrando, termos utilizados. Esse é um dos fatores que gera a gravidez precoce pelo acesso a tanta informação erótica que gera curiosidade nas pequenas mentes. Ok. Aqui está faltando uma voz que segure em tudo isso. Por quê? Eu tenho um argumento. Eu estou falando da música. Isso aqui são exemplos que eu tenho dentro do funk. Ok, eu estou usando o funk como um exemplo, mas eu não posso usar o meu exemplo como argumento. Então eu tenho que argumentar e depois exemplificar. Seria interessante colocar um trechinho de uma música, algo que sustente isso que eu estou falando. Além disso, no sentido psicológico, é necessário salientar que o acesso da internet
pode ser um dos principais ambientes que contém a disponibilidade de conteúdos inapropriados, os quais interferem na vida de uma criança, de forma prejudicial, tirando sua inocência. Esse conteúdo é exposto através de músicas, funk, séries, Grey's Anatomy, por exemplo, que dispõe cenas ou palavras eróticas. Assim, mostra-se a importância da supervisão dos pais ou parentes. Ok, pessoal, mas eu estou retornando com o funk aqui de novo, eu já usei ele lá no primeiro, não é bom, tá? Também faltou um exemplo, aqui só são citações. Poderia tirar essa citação do funk e adentrar um pouco mais na série Grey's Anatomy, para expor isso aqui, expor o psicológico. Vamos lá. Portanto, o Ministério da Cultura, juntamente com o Ministério da Educação, tá, vírgula, deve tomar medidas para auxiliar, através de palestras educativas, prestar conselhos aos pais para assim diminuir a influência da internet sobre as crianças. Dessa maneira, esse amadurecimento precoce existente no século XIX seja observado como algo péssimo e assim modificado para uma melhor, preservando a infância das crianças. Ficou meio estranho. Esse texto aqui eu zeraria ele, tá? Por ter essa falta do tema por completo, tá? Mas vamos dar metade da nota, só para vocês verem o que seria lá dentro da correção da prova. A conclusão não está completa, os parágrafos também não estão, seria uma redação para 820, mais ou menos. Se eu tirar metade da nota, 4,2. Não passa em nada. O gordinho é meio brabo, vocês viram. Tô sentando-lhe o pau. Mas é isso, pessoal. Tem que mostrar para vocês o que eu posso fazer nas redações. O que eu posso mudar. O que tem que trazer para vocês trazer uma redação melhor, mais de qualidade, ok? Vamos lá, então. Vamos trabalhar agora com... deixa eu ver se eu tenho mais uma de sexualização. Tenho aqui. Eu tenho uma aqui, outra aqui. Deixa eu ver. Ok, essa aqui mesmo. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Ok, agora nós vamos trabalhar. Pessoal, se vocês têm perguntas, pode colocar aí, eu vou respondendo, a gente vai conversando, sem estresse, trabalhando com essas características. Vamos lá. Vamos lá, vamos trabalhar com mais um tema aqui bem legal, que é o mesmo. O combate à erotização precoce no Brasil. Como eu falei, o tema completo. A adultização dos não adultos. Legal. Título diferente. Em sua tese da tábula rasa, John Locke, pensador iluminista, já afirmava que o indivíduo é reflexo da sociedade em que se insere. Atualmente, tal ideia pode ser associada à adultização infantil. Infelizmente, a erotização precoce é uma realidade no Brasil e deve ser combatida por uma série de motivos. Entre essas razões, é possível destacar as questões sociais e psicológicas. Show de bola, completinho. Quer ver, ó? Se eu vier até aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho a minha contextualização. Pode ser associada, tá. Infelizmente, eu tenho uma marca aqui da minha tese, eu vou botar vermelha. Aí eu vou lá, ó, erotização precoce, vou botar verdinho. Realidade, ó, Brasil e combatida. Eu não preciso trazer ela toda de uma vez, de uma forma geral. Eu posso fragmentá-la e ir trazendo. E aqui, ó, questões o quê? Sociais e psicológicas. Agora vamos ver aqui, ó. É notório que no quesito, ó, social tá aqui. Vamos achar o psicológico. Aqui, ó. Show de bola. Vamos ver se ela retomou lá, ó. Aqui, ó. Afinal, é a sociedade que faz o homem. Segundo John Locke, não é necessário purificá-la ao máximo para que corrompa os indivíduos.
retomou o que ele iniciou lá em cima. Olha lá, ó. Vocês viram que a redação fica coloridinha, fica bonitinha? Vamos lá. Eu só achei aqui, ó. Eu tenho, infelizmente, deve ser combatido, ok, confirmou minha tese, né? Então tá tranquilo. Vamos ver o primeiro parágrafo. É notório que no quesito social, a adultização influencia. Faltou um acento aqui. No processo de formação ou desenvolvimento de uma cultura. A erotização da cultura brasileira passa dos limites ao ponto de envolver crianças para produzir conteúdo. Fato observado em diversos casos, como em programas televisivos ou shows de funk. Muitas vezes não levado a sério. Esses eventos podem mudar a vida dos espectadores, ou mesmo dos participantes, com a apresentação de um universo novo, desconhecido para as crianças, o mundo adulto. Uma sociedade disposta a consumir conteúdo de sexualização infantil é a mesma que se torna vulnerável a práticas de pedofilia, que na maioria das vezes geram estupro. Com isso, é conclusiva a necessidade de limitar o conteúdo explícito de algumas emissoras e cantores. Bom, argumentação bem feita, eu só senti falta de uma voz para segurar isso aqui. Um exemplo. Ademais, é notório que no quesito psicológico, apresentar o mundo adulto para crianças ou incluí-las nele causa profundas mudanças em seu crescimento. Essa transformação da infância nos dias atuais pode implicar o mau desenvolvimento da criatividade e consciência de uma pessoa, tendo em vista que suas experiências se resumirão àquilo que deveriam viver somente mais velhos, deixando de lado suas brincadeiras e inocências. A infância é uma parte de extrema importância na vida de uma pessoa. É nela que o caráter e trauma são formados, então é importante conservá-la para não corrompê-la. Faltou um acento aqui. Também senti falta de o quê? De um exemplo, de uma voz segurando essa minha argumentação. Portanto, é possível afirmar que a erotização infantil, tendo em vista todos os seus malefícios à sociedade e às crianças, deve ser combatida no Brasil. Ok. Cabe ao Ministério das Comunicações e à Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente ministrar, isso aqui teria, tudo bem, trouxe dois ali, ministrarem e advertirem as fontes dos conteúdos de erotização infantil por intermédio de multas ou cadeia, dependendo do nível de transgressão. Bom, tem o agente, tem a ação. O meio está falando, eu não tenho um detalhamento maior, tá? Essa redação aqui, ela tem qualidade, falta algumas coisas, tá? Seria uma lapidação nela. A nota dela seria 860, ok? Tá ficando legal o negócio. Então, vamos lá. Nós temos outro texto aqui. Vamos ver se esse aqui é da que eu estou pensando. Deixa eu só ver aqui. Vamos abrir ele aqui, porque nós vamos ter que trabalhar com ele aqui, porque eu não me lembro. O conceito de privilégio. Tá, vamos lendo ele aqui. Esse aqui trabalha mais sobre o privilégio, tá? Seria o tema do privilégio. Nós saímos do tema o caso da erotização precoce, tá? E vamos ver mais duas redações aqui que tem alguma situação um pouco diferente aí da colocada, né, da trabalhada lá no nosso texto, tá? Vamos ver aqui então. Olha lá. Diz o seguinte. Primeiro, o conceito de privilégio se origina juntamente ao ser humano, devido à ambição dessa espécie na busca de soberania sobre seus iguais. Infelizmente, é um fato que se perpetua até os dias de hoje. Então, é necessário consciência, está errado,
sobre os privilégios enraizados na sociedade. Com isso, é possível caracterizar seus âmbitos sociais e econômicos. Bom, ele nos trouxe aqui duas ideias, social está aqui e econômico. Temos os conectores que eu procuro, ó, tá mais ou menos, está dentro do esperado. Tá um pouquinho confusa ali a minha introdução, já começou direto com o conceito, não tem assim aquela um fato histórico, um filme, uma série, um livro, alguma coisa diferente, tá? Vamos lá, no que tange o quesito social, é possível destacar o desenvolvimento de uma sociedade aproveitadora, assim como no neocolonialismo, oficialmente iniciado na Conferência de Berlim, em 1884. Os mais privilegiados, países desenvolvidos, impõem seus interesses nos mais fracos, países colonizados. Tal modelo de sociedade é dificilmente extinguida, pois, como assim já citado, é da essência do ser humano estabelecer dominância. Entretanto, é importante tomar medidas que minimizem essas diferenças sociais. Bom, muito bom. Falou da conferência aqui, bem legal. Ademais, no campo econômico, é importante realçar que, assim como qualquer outro, as minorias são capazes de apresentar excelentes resultados. Negar essa camada social é o mesmo que abrir mão de mentes brilhantes que trariam desenvolvimento a um país. Julgá-los incapazes é semelhante a acreditar em superioridade racial, ideia defendida, por exemplo, pelo Hitler e defensores do darwinismo social. A presença de privilégios limita essas maiorias e dão vantagens a outras pessoas, por vezes menos competentes. Bem interessante essa argumentação dele. Pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Eu não posso ter vogais sozinhas, tanto no início como no final de palavras, tá? Eu acabo perdendo nota. Portanto, é possível afirmar que é imprescindível a consciência, de novo, tá errado, sobre os privilégios. Cabe aos ministérios da comunicação dos governos difundirem conhecimento sobre os privilégios por meio de propagandas, desse modo reprimindo esse fato originado do ser humano em sua essência. Ok, só que por isso que fica estranho, né? Uma contextualização desse tipo, para mim encerrar a redação fica meio complicado. Eu vejo uma conclusão que não está completa, tá? Essa redação aqui eu daria 880 para ela, ok? Gordinho está corrigindo todas. Vamos lá. Está faltando só uma, que é os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Bom, tema legal, bem interessante, tá? Pessoal, tem perguntas? Podem fazer, não tem problema. Vamos lá, vamos ver então essa. Opa, volta lá. Sumiu aqui o que eu queria. Aqui. Vamos ver agora a nossa última redação, que seria ao transporte público aí. Vamos lá. A deficiência e a desigualdade no setor de transportes brasileiros. Título muito grande. Vamos reduzir isso aí. Na década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek, a indústria automobilística, juntamente com o setor de transportes, ganharam extrema relevância devido ao plano de metas, que visava o rápido desenvolvimento econômico do país. Show de bola, é isso aí, ó. Fato histórico. Infelizmente, ó, estou marcando já minha tese. No Brasil odierno, os desafios da mobilidade urbana, apesar de significativos avanços, ainda representam um preocupante obstáculo que deve ser superado. Show de bola, trouxe o meu tema aqui. Tal problemática é caracterizada, sobretudo, por um entrave social e por um transporte público de baixa qualidade. Olha só, duas ideias. O social está aqui, eu já estou vendo ele aqui, tá? E o próximo lá é o quê? É o transporte público de baixa qualidade. Está ali o transporte público de baixa qualidade. Show de bola, duas ideias bem feitas, muito bom.
essa introdução, tá? Primeiramente, no âmbito social, é mister destacar o problema da macrocefalia urbana nas cidades brasileiras. Essa mazela teve início com a urbanização rápida e desorganizada do Brasil no século XX, resultando em cidades mal planejadas e com grande número de favelas e periferias, onde a mobilidade urbana é extremamente deficitária, ou onde empregado de maneira correta, que local, lugar, favelas e periferias. Extremamente deficitária. Na metrópole do Rio de Janeiro, por exemplo, mais da metade da população vive fora do município central, sofrendo diariamente as consequências desse problema. São imprescindíveis, dessa forma, medidas que reduzam essa disparidade de acesso ao transporte público nas cidades. Show de bola! Concluiu o parágrafo, exemplo bem feito. Além disso, deve-se levar em conta que o transporte público no Brasil é de baixa qualidade e capacidade. Ou mesmo, além de não possuir capacidade para todos os usuários, não chega a todas as áreas das cidades. Sendo assim, são comuns imagens e reportagens que retratam a triste realidade da superlotação e de não funcionamento desses serviços, deixando a população desamparada e até mesmo gerando um problema para a economia. O fenômeno da migração pendular, que é característico do século XXI, por exemplo, depende diretamente de uma mobilidade urbana eficiente e funcional. É fundamental, assim, que diversas mudanças sejam feitas para solucionar essa problemática. Show de bola, defendeu, argumentou, exemplificou e fechou o parágrafo. Opa! É preciso, portanto, que os desafios da mobilidade urbana no Brasil sejam superados. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento Regional, juntamente com o Ministério da Cidadania, deve, porque quem vai fazer é o Ministério aqui, ó. O outro só vai acompanhar. Deve promover uma reestruturação do sistema público de transporte, através da renovação da frota de ônibus e da intensificação na construção de metrôs, como ocorre em países desenvolvidos que já passaram por uma crise de mobilidade urbana. Tudo isso a fim que o setor de transporte e a mobilidade urbana volte a ser valorizados e ganhem relevância como na década de 50. Bom, o detalhamento achei pouco, poderia detalhar mais, e aqui tem repetição de palavras. Então, essa redação está muito boa, a nota dela seria 920, 940. Daí, meus amores, foram todas? Eu acho que sim, foram todas. Deu para corrigir? Tranquilo. Quem tem dúvida, entre em contato comigo, não tem problema, a gente conversa. Mandem seus textos, tá? Toda terça-feira eu estou fazendo correções, não custa nada. Vocês se aventurarem nessa viagem de mandar uma redação para ser corrigida, tá? E o Gordo aqui vai fazer a correção para vocês, ok? Alguma pergunta, alguma solicitação, alguma coisa? Na quinta-feira eu estou colocando o tema novo, que é para correção na próxima terça-feira, ok? Para vocês terem um tempo aí para poderem fazer, ok? Então, até a próxima semana. Um beijo do Gordo aí para vocês e até mais.